limitação, né, dos espaços destinados para moradia. Em alguns outros países, está se buscando estabelecer, tentar novas experiências, ou ressaltando, né, o histórico também que ocorreu, de ampliar mais ainda, né, o estoque de habitações sociais públicas, né? E isso é uma questão que nós temos que discutir aqui no Brasil, né? Para onde nós queremos ir. E também me parece que dentro dessa dimensão da moradia, mesmo pensando numa questão um pouco mais ampla, que não é só a dimensão da restrição fundiária, mas uma dimensão de como a gente trabalhar a moradia, né, que me parece que no Brasil, né, justamente esse modelo do sistema da propriedade e o modelo que foi se gerando as políticas habitacionais foi praticamente deixando de lado a questão da locação, porque uma grande parte da população vive de locação, né? E qual que é o papel, né, que se pode ser indutor da dimensão da locação para pensar também como enfrentar essa demanda do déficit habitacional? Porque a gente está falando em regularização fundiária, mas por mais que a gente isso acho que é o problema nosso, a gente vai titulando, vai fazendo a regularização, mas enquanto tiver uma demanda grande de pessoas que não tem aonde morar, vai continuar tendo ocupação. Logo que tiver uma intervenção numa área que tem uma população que está em risco, sai por causa da necessidade e não tem como atender o déficit habitacional, vai ter outro grupo que vai ocupar ali porque não tem para onde ir também. Então não dá para a gente ficar pensando de uma forma isolada, e precisa pensar um pouco na escala, né? Então está tendo algumas iniciativas em alguns países, principalmente na Espanha, acho que está bem trabalhando muito essa dimensão de pensar como trabalhar, né, a ampliação do mercado de moradia social, principalmente até com de uma forma até mais ousada, pensando aqui no Brasil, de regular o preço, né, do próprio valor da locação pelo município, né, estabelecendo limitações sobre o valor para poder também gerar uma acessibilidade de uma parte da população que não tem acesso, né, à compra de um imóvel para solucionar o seu problema de moradia. Então esse é um outro ponto que me parece que eu queria chamar a atenção. E o último ponto, né, que me parece importante, né, com relação a essa nova legislação, para a dimensão da questão fundiária no Brasil, que também é uma questão, né, praticamente do cotidiano da defensoria, que é a questão dos conflitos fundiários, né? Nesse aspecto, a nova legislação, ela praticamente, assim, ela estabeleceu que deve ser possível, né, se instituir canais e espaços de mediação para a solução desses conflitos, né? Então isso acho que nós tivemos um seminário recente em Brasília, né, o doutor Alan participou, nós discutimos bastante, né, o que fazer, ou enfim, como retomar também essa questão dos conflitos fundiários, que necessariamente não passa, como o doutor sempre colocou bem aqui, por esse sistema tradicional da justiça, que nos parece que não tem sido a forma mais adequada de solucionar e resolver essa situação desses conflitos fundiários, que estão totalmente ligados com a questão da restrição fundiária e principalmente também em muitas áreas públicas, né? Então isso me parece que é uma questão que a gente teria que estar buscando uma formulação de
que espaço de mediação que nós consideramos que seja adequado para os conflitos fundiários urbanos, e sair um pouco da dimensão do discurso apenas genérico de que isso é necessário, né? Porque eu acho que o Dr. Silva deixou aqui, né, algumas mensagens, né, essa questão de chamar todos envolvidos. Então, o que nós queremos? Nós queremos uma mesa de negociação, isso significa mediação. Lá em Brasília teve alguns colegas que eram da Câmara Municipal, não me recordo se era de Jacareí ou São José dos Campos, mas era do Vale do Paraíba, que pela Câmara Municipal, né, eles abriram, né, uma espécie de comissão para tratar dessa questão dos conflitos fundiários, né, que e se a gente for pensar a Câmara de Vereadores, né, ela não um ator que está diretamente envolvido no conflito, né? O conflito vai estar envolvido a prefeitura, né? Quem vai estar envolvido as instituições da justiça, que precisam ter lado nessa questão, né? O atores do Estado, da Defensoria, né? A população, todos aqueles que estão no conflito. Então, por exemplo, será que uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Municipal, uma institucionalização mais pública com diversas instituições é o caminho para a gente buscar enfrentar essa situação, né, de como ser a forma mais adequada da solução dos conflitos? O Código de Processo Civil avançou, né, no sentido de que precisa ter mediação nesses conflitos, mas esses conflitos estão dentro do campo do sistema da justiça tradicional, né? O Código Civil falou que é um outro sistema que não seja o tradicional, mas temos que aproveitar e utilizar o máximo possível também essas brechas que foram colocadas aí com o CPC. Mas, para uma maior efetividade, né, dessa dimensão da questão desses conflitos fundiários, eu acho que a gente tem que aprofundar melhor também qual é a nossa formulação que a gente quer para poder ter uma possibilidade de começar a ter alguns espaços desses com experiências mais concretas e ver e experimentar se esse pode ser realmente uma solução que possa gerar aí uma política, né, mais institucionalizada, nacional, para a questão dos conflitos fundiários. E o último ponto mesmo que eu quero colocar para a questão dos bens públicos e para a própria dimensão fundiária, que me parece que nós somos muito tímidos ou não fomos tão usados, é que mesmo no governo federal, né, que teve os espaços institucionalizados com participação da sociedade, na questão fundiária nós não tivemos nenhum espaço, né? Aí eu falo praticamente da questão do patrimônio da União, né? Nós não foi constituído nenhum espaço institucionalizado, né, efetivo, né, de democratização, de uma gestão desse patrimônio público no Brasil, né? Houve, sim, grupos mais focados na questão da moradia, de identificar imóveis para poder ser destinado para habitação social, né? Fruto de uma atuação do Conselho das Cidades, junto com a Secretaria de Patrimônio da União. Alguns estados funcionam bem, outros nem tanto, mas foi um ensaio apenas e focado nessa dimensão mais de identificação de imóveis para poder produzir habitação, né? E me parece que essa é uma questão também importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, vamos pegar São Paulo. Que espaço institucional nós temos para pensar a forma mais adequada do uso dessas terras públicas e principalmente as próprias terras públicas municipais que estão ocupadas por centenas de favelas, né? Qual é o espaço que nós temos? É a Câmara Municipal? Criar por uma comissão permanente? Não sei. Então, eu acho que a gente teria que também pensar melhor, né, nessa dimensão da questão fundiária, regulação fundiária, e mesmo também de uso mais adequado do patrimônio público, das terras públicas para a finalidade social,
eu acho que se não tiver, né, também um espaço mais democrático, que possa ter, né, as instituições como a Defensoria Pública, o Ministério Público e segmentos da sociedade fazendo interlocução, né, com aqueles que são gestores do patrimônio público, me parece que a gente não vai avançar, né? Nós vamos ficar nesse estágio atual. Então essa é uma outra questão que eu coloco aqui, né, como uma provocação, de que também nós precisamos formular melhor, né, como se constituem esses canais de uma gestão mais democrática, uma maior possibilidade de transparência e de gestão, né, desse patrimônio, e que com certeza isso vai poder trazer, na minha opinião, benefícios para a dimensão também do uso e da solução, né, mais adequada para todas essas áreas que já estão, né, consolidadas aí como assentamentos, favelas, né, dentro do patrimônio público municipal e também dos outros entes do Estado e principalmente da União, que também tem muitas áreas com essa situação. Bom, eram essas questões que eu queria trazer aqui, né, para também provocar, para discutir com vocês, né, e agradeço mais uma vez o convite. Professor Nelson, nós que agradecemos a sua presença. A sua fala destacou bem, talvez, as principais dores de cabeça que a gente tem no núcleo, né? De como trazer mais o poder público, a população e também o Ministério Público para uma discussão, uma mediação, buscar uma solução, né? E, normalmente nós somos procurados quando o incêndio já está na terra toda, né? E aí isso dificulta bastante, sem dúvida. É raro a gente conseguir ter uma atuação preventiva. A questão também das alternativas, né, de moradia, não só a ideia da unidade de habitação, de propriedade privada, mas também o núcleo trabalha bastante pensando como fomentar mais a alocação social. O núcleo já instou, acredito que grande parte dos municípios, todos os municípios que têm defensoria, para saber sobre essas alternativas, né, de habitação, e a grande maioria sequer conhecia o modelo que a gente tem aqui em São Paulo de locação, que ainda também é muito reduzido. Enfim, são muitas coisas que a gente tem que avançar ainda, né? Eu vou passar a palavra para quem tiver alguma pergunta. Bom dia a todas e todos, eu sou Juliana, sou advogada e eu estou começando a trabalhar com a questão de desenvolvimento local, moradia, enfim. E eu queria fazer duas perguntas para entender, enfim, alguns caminhos. Pensando nessa questão de privatização que o senhor colocou, o senhor entende que as PPIs que são feitas aqui no estado de São Paulo e a própria cota de solidariedade, da forma como está formulada, cumpriria esse papel de diminuição do déficit habitacional, ou, na verdade, enfim, porque a gente não tem essa questão de previsão da renda, ou acaba, na verdade, sendo ocupadas por populações que, na verdade, não seriam as prioritárias, né, para habitações de interesse social. E, pensando nessa questão da alocação social que a senhora citou, que é o caso da Espanha, eu fico pensando aqui no caso do Brasil, exatamente as pessoas que mais precisam da alocação social são as populações que, em 1850, não foram incorporadas pelas políticas públicas do Estado. E existe muito essa cultura da casa própria no Brasil, eu penso, porque é uma necessidade de acumulação de um patrimônio que não foi acumulado historicamente, né? E mesmo que a gente consiga, de alguma forma, positivar isso na lei, tendo em vista essa insegurança jurídica que a gente tem agora, seria talvez um caminho interessante pensar em locação social, pensando no caso específico do Brasil. E a última pergunta seria no caso de plano de bairro, plano de habitação, conselhos participativos, o senhor entende que é uma forma inteligente, enfim, eficaz de incidir na política pública para essas populações que são, enfim, as maiores interessadas na regularização fundiária, que estão nesses espaços de assentamento precário e urbano? Obrigada.
Bom, essa pergunta das cotas de habitação traz uma questão importante, porque, não sei se todos sabem, eu mencionei, né, a lei do parcelamento do solo, de 79, e no ano de, justamente, 2000, houve uma proposta de lei lá no Congresso de mudar a legislação do parcelamento do solo, principalmente com o intuito de regularização dos condomínios fechados, né, dos loteamentos, os condomínios urbanos, loteamentos fechados. Esse era o intuito. Aí, com a condição, né, de ter o Ministério das Cidades, o Conselho das Cidades, houve toda uma interlocução no Congresso Nacional até 2007, e justamente como se abriu, né, a discussão da lei do parcelamento do solo, uma das tentativas que na época foi objeto dessa negociação, na revisão da lei, era justamente que todo o parcelamento do solo que fosse implantado tivesse que ter como contrapartida também promover parcelamento para fins de interesse social, né? Que justamente então seria uma forma, além daquele percentual que iria para os adicionais, equipamentos, um percentual, né, daquele território também seria destinado para interesse social, como uma forma também de você começar a gerar, né, uma quebra dessa cidade segregadora que nós temos, né, de ter só condomínio de classe média alta num lugar e as favelas no outro e as periferias lá com a população de baixa renda. Uma forma de começar, né, trazer realmente uma dimensão de uma convivência, né, de diferentes classes sociais no mesmo espaço territorial, como existe nos Estados Unidos, né, que me pareça, mas tem muitos empreendimentos que até mesmo Nova York, que num mesmo edifício que pode ter apartamentos de milhões de dólares, que também tem imóveis e habitações também para outras classes sociais, né? Principalmente ali aquele parque linear que foi feito, né, na antiga estrada de trem, né, que virou um parque urbano. Ali os empreendimentos têm já esses condicionantes, que é um projeto de algumas áreas que estão sendo revitalizadas. E claro que houve muita resistência, né, claro, né, tanto no aspecto do interesse econômico, de quem estava representando lá os setores dos empreendedores, mas também tem essa dimensão cultural, que eu acho que essa que é a mais complicada, né, de como as pessoas vão viver no mesmo espaço, né, e essa, de certa maneira, né, essa discussão foi trazida para cá, né, quando teve a revisão do plano diretor, e que aí gerou essa cota habitacional. Só que ela é um pouco diferente, né, porque ela é uma cota mais flexibilizada, porque pode ser várias formas de contrapartida, né? Não significa que o empreendimento que vai ser feito, né, pelos empreendedores tenha que ter habitação social. Ele pode dar dinheiro, ele pode dar até outro terreno, né, enfim, fazer um monte de coisa, mas não que seja que a população vai morar junto no mesmo local, ou que tenha uma possibilidade de ter modelos de habitações diferenciadas naquela área do empreendimento, né? Então, de qualquer maneira, já é alguma coisa, né, desde que ela seja realmente implementada, de reverter esses novos empreendimentos para uma contrapartida social, né, mas que necessariamente não significa que vá mudar a dimensão cultural e visão de como se estabelece a forma da produção de empreendimentos na cidade para determinadas classes sociais, né, na cidade. Isso teria que estar associado, claro, com a própria definição no plano diretor, que determinadas áreas que têm esses empreendimentos tivesse que ter um vínculo, né, de habitação de interesse social. Em áreas que são mais de interesse
do mercado imobiliário. Quanto à questão esses instrumentos, né, se a gente for ver a regulação fundiária já prevê, né, desde da concepção das leis, e mesmo aqui no plano diretor também tem isso, sempre desde o início, né, desde as primeiras leis que foram constituídas em Recife, na década de 80, você vai ter que ter um plano, né, sempre tem que ter um plano de regularização, de urbanização, e que pressupõe que tem um conselho, né, que é um conselho gestor, que seria nessa linha de um conselho participativo. Então, de certa maneira, essas intervenções que sejam voltadas para a regulação fundiária ou para essas intervenções de urbanização, tem como condicionante justamente esses dois instrumentos, ter o plano e ter também o conselho. Isso até na maioria dos planos diretores já estão institucionalizados, né? E esse acho que é um modelo que vai na linha de que você colocou como uma forma de atuação e que senão não tem como fazer desenvolver esses projetos se não tiver essa participação da própria população, né, que está envolvida, que vai ser beneficiária, que vai ser atingida por esses processos de regularização e urbanização. Né? Com relação à questão da alocação, também sempre é bom a gente lembrar um pouco a nossa história, né? Porque em períodos, né, do século passado, como eu falei, de uma predominância, né, assim, da maioria da população morar sempre de locação. E o poder público sempre tinha uma intervenção muito forte na questão do mercado de locação, né, pegando principalmente o mercado de Getúlio, que até congelou os aluguéis, né, em razão da situação de conflito que existia naquela época dentro do mercado de locação, né, dentro de uma perspectiva de uma regulação pública, né, dessa forma de estabelecer, né, a relação dos valores dos aluguéis para os imóveis. Então, na locação social, eu particularmente acho que é um caminho que deveríamos estar, pelo menos, colocando como não único, mas também, né, também ampliar esse, porque infelizmente as políticas públicas foram todas, com todo respeito, né, todas elas foram direcionadas para se adquirir a propriedade, até agora, né? Não foi outra alternativa, né? Então, me parece que pelo menos deveria ser constituído, né, algumas iniciativas dentro das políticas públicas para esse modelo também, né? E isso não estou falando que é uma questão do país socialista, isso é feito em várias cidades dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, países mais capitalistas que esse não é impossível. Então, não é nada de absurdo aqui, não tem nenhuma proposta comunista aqui. Então, é uma questão mesmo de ver formas mais adequadas de como enfrentar a problemática da moradia, né, com relação à condição dessa população que necessita, né? Porque não é... Porque, assim, diferente do campo, que tem uma questão mais das pessoas fixarem naquele local, na cidade a coisa é um pouco mais volúvel também, né? As pessoas podem, de repente, ter que ir para outro local por questões de trabalho, por outras situações. Então é importante também pensar em estoques, né, de habitação com esse modelo, porque tem essa questão da temporalidade. Pensar nos estudantes que vêm, né, estudar aqui em São Paulo, né, os idosos, enfim, tem várias dimensões aí que esse modelo pode ser pensado. Bom, e por fim, o último comentário que eu queria fazer, considerando os 30 anos da Constituição, o professor falou bastante, né, da questão da função social da propriedade e os
os instrumentos que foram estabelecidos, pensando mais na propriedade pública, porque na propriedade rural tem lá aqueles elementos, né, que caracteriza o que é uma propriedade que não cumpre a sua função social. Como é justamente um momento importante para a gente refletir e aprofundar, né, o que foi esses 30 anos, Constituição, com relação à política urbana, eu acho que a gente também tem que avaliar qual o grau de responsabilidade nossa nessa formulação do que significa uma propriedade urbana cumprir a sua função social. Porque houve uma celebração de que os municípios ficariam com essa responsabilidade, né, quando se determinou isso na Constituição de 88. Não houve uma definição, portanto, na Constituição de 88, até por resistência, também tem que se lembrar isso, de configurar o que significaria uma propriedade urbana estar sendo uma propriedade que não está cumprindo a função social, né? Não existem esses parâmetros claros no capítulo da política urbana. Ele praticamente passou isso para ser uma tarefa, uma responsabilidade dos municípios, e nós perdemos algumas oportunidades de delinear e aprofundar melhor, né? Enfim, o que caracteriza de fato essas situações de uma propriedade urbana estar cumprindo a sua função social ou não estar cumprindo a sua função social, né? Porque no caso da propriedade rural tem elementos muito claros. Se tem trabalho escravo naquela propriedade, ela não está cumprindo a função social. Se ela é improdutiva, enfim, tem elementos assim palpáveis, né, para qualquer pessoa. Agora, no caso da propriedade urbana, seria muito importante também nós agora nesse momento pensarmos melhor, né, o que configura, porque vai vir muito forte agora esse pensamento mais conservador de que a propriedade é intocável, né, que ela é sagrada, né? E se nós não tivermos mais claro o que nós estamos querendo configurar como imóveis que estão com essa condição de não utilizados, subutilizados, principalmente subutilizados é uma questão que precisa trabalhar muito, né? Eu acho que a gente corre o risco de se enfraquecer mais ainda numa perspectiva de aplicação dessa política que já está frágil, né? Então isso eu também queria colocar isso, né, como uma reflexão e uma preocupação. Por exemplo, a questão dos cortiços, né? Não fica assim, não fica claro até hoje, né, assim, dentro de uma formulação, se afinal um imóvel que é um cortiço cumpre a função social ou não. Pode ter duas formas de ver isso, né? Que pelo fato de esses imóveis ser uma forma de uma alternativa de moradia para uma população que não tem outra alternativa, então isso é benéfico, esses imóveis estar destinados para essa locação coletiva, mas por outro lado, né, é meio difícil de aceitar que essas habitações coletivas, pelas suas condições precárias e até subhumanas, possam ser consideradas que estão com sua função social. Então isso precisava estar mais claro, né, na nossa formulação, no nosso pensamento, na nossa visão, né, dentro dessa questão do que são realmente elementos essenciais para configurar, né, uma propriedade nas cidades, principalmente nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as grandes cidades que têm mais essa complexidade, né, e condições de aplicar essa política, de estar fazendo. Até porque, último comentário, toda a concepção da política urbana, já como nós estamos nesse momento de reflexão, nós temos que ser honestos e sinceros, né, que toda a concepção que foi trazida da política urbana no período da elaboração da Constituição e do Estatuto da Cidade foi pensar de forma restrita às grandes cidades, né? Não é uma legislação que se pensou de forma estratégica para todos os municípios brasileiros, para todas as formas de tipologias
das cidades brasileiras. Essa é uma questão também que é importante a gente estar refletindo, aprofundando, né, nesse momento aí de que estamos discutindo bastante, né, desses 30 anos da Constituição. Então, no princípio, eu agradeço mais uma vez, né, e a gente segue. Eu queria estender um convite para vocês. Dia 26 de novembro, agora, nós vamos fazer um seminário justamente sobre os 30 anos da Constituição Brasileira e o direito urbanístico na PUC de São Paulo. É um seminário gratuito, né, só fazer a inscrição. Então, nós vamos ter vários colegas juristas, o Silvio vai estar também, né, vários colegas que vão estar da área do direito, né, fazendo essa reflexão, esse aprofundamento sobre esses 30 anos, construção de direito urbanístico e política urbana, mas vamos ter também vários colegas de outras áreas, né, seja de outras áreas do campo do urbanismo, né, de outras áreas de conhecimento, mas também atores, né, então vai ter também algumas oficinas que vão estar presentes, grupos que estão trabalhando mais o que a gente chama de direito urbanístico real, né? Nas lutas populares e diversas dimensões. Então, serão bem-vindos todos que quiserem participar desse seminário dia 26, né? Estão todos convidados. Obrigado. Mais uma vez agradecer ao professor Nelson pela presença e a gente vai fazer um pequeno intervalinho de 10 minutos para o pessoal beber uma água e voltar para a segunda mesa. Obrigada.